Bom dia! Na última aula, vimos o conceito de polimorfismo paramétrico, também chamado template em C++, e vimos como podemos declarar templates simples nessa linguagem de programação. Nesta aula, veremos mais alguns exemplos, ilustrando usos um pouco mais complexos dessa técnica. Comecemos com um problema simples, que vai nos ajudar a entender como podemos obter mais reuso de código via polimorfismo paramétrico. O problema em questão é ordenar os inteiros em um arquivo. Esse problema possui três partes bem claras. Primeiro, nós precisamos ler os dados do arquivo de entrada. Depois, nós precisamos ordenar esses dados. E, finalmente, nós precisamos imprimir os resultados ordenados. Para armazenar os inteiros, vamos usar um vetor que será chamado data. Vamos usar também uma variável de tipo inteiro para ir lendo os inteiros do arquivo. Aqui está o código que lê o arquivo. Por simplicidade, estamos lendo da entrada padrão. Note que quando não houver mais dados na entrada padrão, a leitura de cin retorna o valor 0 e o laço termina. Enquanto isso não acontecer, vamos colocando os valores lidos dentro do vetor data. Para ordenar os inteiros lidos, podemos aplicar a função sort, que existe na biblioteca padrão C++. Sort recebe iteradores para o início e o final da estrutura de dados que deve ser ordenada. Lembrem-se que é necessário incluir algorithms. Aqui eu não estou mostrando isso por simplicidade. E aqui vemos o código que imprime os valores lidos. Trata-se de um iterador simples. Note que para que o programa compile, novamente precisamos importar as estruturas de dados e algoritmos que estão sendo usadas neste código. Uma vez tendo importado as bibliotecas corretas, podemos testar o programa sem problemas. Aqui vemos o resultado de ordenar um arquivo contendo 5 inteiros somente. Mas e se mudássemos a especificação do problema? Em vez de ordenar inteiros, queremos agora ordenar strings. Quais modificações teríamos de implementar em nosso programa original? Na verdade, a única modificação que teríamos de fazer é na declaração das variáveis. Deveríamos mudar as declarações de data e vol. Em vez de um vetor de inteiros, agora temos um vetor de strings. Note que nossos dois algoritmos que leem, ordenam e imprimem valores são iguais, exceto que o tipo manipulado difere. Nós já sabemos como podemos fatorar todo esse código comum em uma função única. Aqui está a função que implementa este algoritmo. Nós estamos definindo uma função polimórfica, que funciona sobre um template T. Exceto pela declaração do template, temos exatamente o mesmo corpo que havíamos visto no código que lê inteiros ou strings. Para usarmos nossa função com inteiros, basta invocá-la passando o tipo correto. Note que, neste caso, a declaração de tipo é essencial. O código não iria compilar sem essa declaração. Enfim, caso quiséssemos usar strings, bastaria chamar a função, mas dessa vez com o parâmetro string no construtor de tipos. E poderíamos usar outros tipos, floats, doubles, chars. Qualquer tipo primitivo de C++, por exemplo, funcionaria, com read and sort. Uma questão fundamental que precisamos responder é: quais propriedades o tipo T deve ter para poder ser usado com read sort? Por exemplo, read and sort não vai funcionar com o tipo S, que definimos como um par de inteiros. Primeiro, porque o tipo S não suporta o operador de leitura de dados, o duplo maior que. Segundo, que para ser ordenado via função sort, S precisa também suportar o operador de comparação, maior que, por exemplo. E, finalmente, o tipo que irá substituir T tem também de suportar o operador de saída de dados, o duplo menor que vemos aqui. E o tipo S não suporta nada disso. Para que o tipo S possa ser usado com a função read and sort, é necessário definir esses três operadores para S. Isso pode ser feito, mas como isso é feito, de fato, é um assunto para a próxima aula. Até lá, fiquem à vontade para escrever-me com dúvidas e sugestões. Obrigado.